Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 22 de setembro, terça-feira. Gostaria de chamar a atenção hoje a respeito do Salmo responsorial. O Salmo número 118, que é um longo salmo e tem um trecho aqui que fala de uma maneira muito bonita, quando fala assim: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. O jovem, o homem que está tornando-se adulto, a mulher que, pensando um pouco a sua adolescência, a sua juventude e o percurso da própria vida, toma a grande decisão. Eu quero ser um seguidor de Deus, de Jesus. Eu quero viver respeitando a lei divina para comportar-me com dignidade e viver no bem. E é por isto estas afirmações que vão construindo o salmo que era cantado e continua sendo cantado até hoje nas comunidades cristãs. Dá-me o saber e cumprirei a vossa lei, de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. É admirável este salmo que nos ajuda e nos dá um exemplo de pessoa que busca o bem na própria vida, olhando o desígnio de Deus e procurando viver e colocar cada passo dentro deste horizonte de fé que lhe permite reconhecer a presença divina no próprio contexto do dia a dia. O Evangelho é de São Lucas e nos apresenta uma cena que vale a pena compreender melhor. É a cena na qual a mãe de Jesus e alguns parentes, que são chamados de irmãos, mas que na realidade são primos, naquele estilo de famílias numerosas de antigamente, chegam perto de onde Jesus estava. Mas tinha tanta gente, uma multidão tão grande para ouvir o Senhor que estava falando e ensinando o Evangelho, que não conseguiram chegar perto por causa dessa multidão. Então alguém foi avisar Jesus: olha aí, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus deu uma resposta que vale a pena compreender, porque de uma beleza extraordinária. Ele fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em primeiro lugar, vamos dizer logo que Jesus não está menosprezando a mãe e os parentes que estão, e os primos, os outros que estão ali, que foram procurá-lo para comunicar-lhe algumas coisas, quem sabe da família, recordar-lhe algum compromisso. Jesus está dizendo que quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática vai crescendo na consideração de Jesus e no afeto que ele lhe dirige, a ponto de poder se parecer com a mãe, com o relacionamento que ele tem com a mãe e com o relacionamento que ele tem com os irmãos. Então não é como dizer: agora vocês são os meus parentes e eles lá que vão plantar batatas. Não, Jesus não está mandando a mãe e os outros parentes plantar batatas. Ele está dizendo que aqueles estranhos podem se tornar-se tão íntimos com ele como a própria mãe, como os irmãos, e a própria mãe que certamente zelava muito para dar total atenção ao desígnio do Pai, à palavra de Deus. A outra coisa, portanto, que vale a pena comentar é que, indicando desta maneira que as pessoas que dão atenção à palavra de Deus se tornam íntimos do Senhor Jesus, o que é que ele está dizendo? Coloca um novo princípio de proximidade.
de proximidade como o filho com a mãe, o irmão com o próprio irmão, uma proximidade que é até mesmo mais forte do que a proximidade, nós diríamos, carnal, do sangue. Por quê? Porque aquele que cumpre a vontade do Pai e que dá atenção à palavra de Deus se torna íntimo, meu íntimo, mais do que minha mãe carnal, mais do que meu irmão carnal. Se torna para mim uma nova família com a qual eu posso até passar a conviver e a compartilhar responsabilidades na vida do mundo e na vida da igreja. É exatamente por causa destas palavras que nós compreendemos como alguém pode deixar sua família e vai conviver com outros que são chamados de irmãos que compartilham a mesma vida, a mesma casa, a mesma responsabilidade de evangelizadores, de testemunhas do Evangelho, homens e mulheres que vivem para criar uma nova família, que é a família de Deus. Isto nunca significa um desprezo pela família de sangue, de carne, de sangue, mas um amor que se expande, é capaz de abraçar outras pessoas com aquela profundidade de proximidade, de intimidade, como a própria mãe e os próprios irmãos. No fundo, quando nós falamos de uma comunidade cristã, uma comunidade paroquial, uma comunidade de um bairro onde tem uma capela e o povo se reúne e canta junto e reza junto, e nos momentos da oração ficamos sabendo das preocupações que estão no coração de um ou de outro, porque se expressa aquela necessidade, então sabemos, e depois tem momentos para alegrar-se quando tem alguma data para recordar, festejar o casamento, festejar o nascimento, mas também tem um momento para partilhar algo que está preocupando, alguém que ficou em casa com um problema de saúde ou então um desemprego que bateu. E então como é bonito poder construir uma vida de irmãos que às vezes pode ter tanta importância, trazer para nós tanta paz e tanta felicidade, como ou até mesmo mais do que o parentesco da carne e do sangue. Então, é uma vida nova que o Senhor nos traz para construir um mundo de irmãos, e um mundo de gente que se acolhe, que se ama, que tem respeito um pelos outros e que se apoiam quando é necessário dar um apoio para superar uma dificuldade. Esta é a meta, o grande objetivo de uma vida cristã que cresce sob o olhar de Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, procuramos dar sempre atenção a esta possibilidade de vida que renasce dentro do nosso coração pela proximidade que temos com Jesus, que vai criando ao nosso redor, sim, na própria família, mas também com a comunidade mais ampla, com colegas de trabalho, amigos, vizinhos, vai criando relacionamentos de amizade fraterna, que somente se mantém e se torna uma riqueza extraordinária quando tem como fundamento tua presença divina, Senhor, o teu amor misericordioso que nos abraça. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.